Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite. E também boa noite a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o último domingo do ano. No próximo domingo iniciamos um novo ano litúrgico, com o primeiro domingo do Advento. E hoje terminamos com a festa de Cristo Rei, uma festa muito importante. Um pouco por todo o mundo vão sendo construídos monumentos a Cristo Rei. Nós em Portugal, como sabemos, o nosso foi construído como agradecimento de não termos participado na Segunda Guerra Mundial, e as mães de Portugal, com o seu esforço, com o seu sacrifício, foram juntando dinheiro e construíram aquele monumento que está em Portugal. Pô-lo em causa é pôr em causa as nossas mães, a dor, e não termos participado naquela Segunda Guerra Mundial, que foi terrível. Portugal não participou. E nós vamos nos esquecendo, às vezes. É um monumento de agradecimento do Brasil, tem outros fundamentos e foi inspiração para o Cristo Rei de Portugal, e agora, um pouco por todo lado, vão sendo construídos monumentos dando glória a Deus e a Jesus Cristo como Rei do Universo. E vamos nesta noite lembrar os nossos irmãos Quirino da Silva, Fernando da Silva, José Luciano dos Santos, família Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima, pai de António e pais de Margarida Santos, Maria Glória Fonseca Amaro, faria hoje o seu aniversário. E também vamos então tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Macabeus. Naqueles dias, o rei Antíoco atravessava as altas províncias do seu reino, quando ouviu falar em Ilimaida, cidade da Pérsia, notável pelas suas riquezas e pela sua prata e pelo seu ouro. O templo que nela havia era muito rico, e lá se encontravam armaduras de ouro, couraças e armas que Alexandre, filho de Filipe da Macedónia, o primeiro a reinar sobre os gregos, nele tinha deixado. Antíoco dirigiu-se para lá e tentou apoderar-se da cidade para a saquear, mas não conseguiu, porque os habitantes da cidade tomaram conhecimento da notícia e opuseram-se-lhe à mão armada. Obrigado a fugir, retirou-se dali com enorme desgosto e regressou à Babilônia. Estava ainda na Pérsia
quando lhe vieram anunciar que os exércitos enviados contra a terra de Judá haviam sido destroçados, que Lisias avançara com um poderoso exército, mas tinha sido posto em fuga pelos judeus, os quais se tinham fortalecido com as armas, o equipamento e os consideráveis despojos tomados aos exércitos vencidos. Além disso, tinham demolido a abominação que ele, Antíoco, mandara construir sobre o altar de Jerusalém. Tinham rodeado de muralhas o santuário, como antigamente, e ainda Betsur, uma das cidades do rei. Ao ouvir estas notícias, o rei ficou perturbado e abatido. Caiu de cama e adoeceu de tristeza, porque os projetos não lhe tinham corrido como desejava. Ficou assim muitos dias, constantemente acabrunhado por intenso desgosto, e convenceu-se de que ia morrer. Então mandou chamar todos os amigos e disse-lhes: o sono afastou-se dos meus olhos e o meu coração está abatido pela inquietação. Disse comigo mesmo: a que estado de angústia cheguei, em que forte agitação agora me encontro. Eu que era feliz e estimado quando era poderoso, mas agora me lembro do mal que fiz a Jerusalém, quando me apoderei de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam, e mandei exterminar sem motivo os habitantes de Judá. Reconheço que por causa disto me aconteceram estas desgraças e vou morrer de profunda angústia em terra estrangeira. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e fizeram-lhe a seguinte pergunta: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se morrer alguém, um irmão, que deixe mulher sem filhos, esse homem deve casar com a viúva para dar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. O segundo, depois do terceiro, desposaram a viúva. E o mesmo sucedeu aos 7, que morreram e não deixaram filhos. Por fim, morreu também a mulher. De qual destes será ela esposa na ressurreição, uma vez que os 7 tiveram por mulher? Disse-lhe Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas aqueles que forem dignos de tomar parte na vida futura e na ressurreição dos mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Na verdade, já não podem morrer, pois são como os anjos, e porque nasceram da ressurreição são filhos de Deus. E que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da sarça ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos, porque para eles estão todos vivos. Então alguns escribas tomaram a palavra e disseram: falaste bem, mestre. E ninguém mais se atrevia a fazer-lhe qualquer pergunta. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos se encontra em casa, nós celebramos hoje uma festa muito grande da Igreja, a festa de Cristo Rei. Como sabemos, as festas que nós temos na Igreja são todas muito antigas. A consciência de que Cristo era Rei, Senhor do Universo, era uma coisa muito antiga. Mas já foi no século XX que o Papa declarou, quando muitas monarquias caíram no mundo. Nós lembramos de Portugal, que em 1910, a França caiu antes, tanto que o mundo deve à monarquia francesa. Grandes santos, grandes reis santos que a França deu ao mundo e que hoje estão um bocadinho esquecidos, mesmo para os meios católicos. São Luís, reis de França há uns 3 ou 4, sendo um dos expoentes maiores São Luís IX, que fez 2 cruzadas para libertar Jerusalém dos bárbaros. E na primeira cruzada foi preso em Alexandria, no norte da África e no Egito, e na segunda morreu. E o mundo católico muito agradecido, porque Santa Helena tinha ido buscar com o exército a coroa de Cristo, ofereceu à França a coroa de Cristo que estava na lixeira no sul da e que portanto foi oferecida à França e que se mantém na Notre-Dame em Paris, que ardeu e que era um dos perigos do mundo católico se a coroa de Cristo tinha morrido, porque desde a crucifixão de Jesus, aquela coroa, isso significou que Cristo não é rei à maneira do mundo, é outra realeza. E aquela coroa de sofrimentos, espinhos, terrível, que foi feita para fazer troça de Jesus, que foi para humilhar, porque o povo acreditava que ele era o rei dos judeus,
foi a coroa que se tornou um símbolo da realeza de Jesus Cristo, desde a cruz. Os vexames humanos são às vezes trampolins de glória no esquema humano. Nós olhamos para o Cristo Rei, e há tempos uma notícia, os nossos políticos, nós temos em Portugal, houve um dia de nevoeiro e o Cristo Rei estava fechado no meio da nuvem, e houve alguns políticos que tiveram a coragem de escrever, a dizer: ai que bonito, Lisboa está livre do Cristo Rei, quando nem sequer sabem a história, que aquele Cristo Rei foi construído com o sacrifício de tantas mães que fizeram pequenos trabalhos, pequenas coisas para construir aquele monumento, que foi, como nós sabemos, inaugurado em 1959, para agradecer não participarmos da Segunda Guerra Mundial. Nós temos que lembrar isto a alguns senhores e algumas senhoras, porque o não saber não desculpa, não tira nenhuma desculpa das nossas atitudes. E aí, quando se ofende, por exemplo, a imagem do Cristo Rei, não é o Cristo só que tu estás a ofender. Estás a ofender a todos aqueles que acreditaram em Jesus Cristo e que sentiram que os seus filhos não foram para a Segunda Guerra Mundial, que foi terrível para o mundo. E nós agradecemos esse facto. Participámos na Primeira Guerra Mundial, mas não na Segunda. E a primeira festa de Cristo Rei, o primeiro pontifical de Cristo Rei que foi transmitido em Roma, foi no ano 1927. Foi a primeira vez que o Papa usou a rádio na festa de Cristo Rei. Tinha sido inventado por Marconi, italiano, as ondas, e foi a primeira experiência no mundo. Portanto, a festa de Cristo Rei está ligada a toda esta explosão que tem havido desde essa altura, desde 1927, até aos nossos dias. Hoje as comunicações, com muita facilidade, nós comunicamos, e até às vezes até comunicamos demais, e até comunicamos aquilo que não importa, nem interessa, mas não tem importância nenhuma. E eu, quando lembro alguns de nós que estamos aqui e que dizem, passavam quase um dia inteiro para falar com os seus familiares em Portugal, nos anos 70, 80, passava-se o dia inteiro, e as ligações eram feitas daqui para os Estados Unidos, depois dos Estados Unidos, não sei para onde, da Europa, e nós esquecemos-nos. Nós, hoje, um dos problemas dos nossos jovens, é não terem experimentado nada disto. Nada dos sacrifícios. Hoje a sociedade que nós temos deve-se ao esforço de gerações. Passaram muitos sacrifícios. E hoje o facilitismo, a facilidade com que se vive, vem de algum lado. Vem de algum sítio. A rádio foi inventada em 1905, a primeira transmissão foi em 1927, a televisão em 1950. E por isso é que alguns falam até de Fátima, os pastorinhos perdidos na Serra da Eira. E quem é do continente, e mesmo os Açores sabem, a Serra da Eira, quem é que atravessava a Serra da Eira? Era impossível. Não havia rádio, não havia televisão. Foi nos anos 50 a televisão. Os jornais, não havia jornal nenhum que chegasse a Fátima. Ou se chegasse, eram muito velhos, depois de alguém trazer de algum sítio. E nós esquecemos-nos. Nós, como povo, vamos nos esquecendo. E hoje temos que dar graças a Deus pela festa de Cristo Rei, que nós estamos a celebrar. É uma festa
que o povo começou a pedir muito à Igreja, quando viu-se todas as monarquias a desmoronarem-se. E nós hoje celebramos na Igreja, hoje sábado, celebra-se na Igreja um rei inglês, um rei da Inglaterra, Santo Edmundo. Santo Edmundo, que foi coroado no ano 855, quase 100 anos antes do nosso querido São Pai, que temos ali a imagem. São Pai nasceu quase 100 anos mais depois. Santo Edmundo nasceu quase 300 anos da fundação de Portugal. E Santo Edmundo era um rei muito venerado em Inglaterra, os ingleses têm muito amor. Foi nomeado rei com 15 anos. No dia de Natal, foi coroado no dia de Natal. E as suas atitudes morais e o amor com que ele se dedicava ao povo marcou o seu povo. Entretanto, a Inglaterra foi invadida por bárbaros, porque nós sabemos pela história, todos os países da Europa vinham povos bárbaros daqui e daquela, e os bárbaros queriam, mais fortes, queriam que o rei fizesse certos disparates, e ele preferiu o martírio. Ele preferiu ser martirizado do que fazer aquilo que os bárbaros queriam que ele fizesse. E por isso é amado pelo povo de Inglaterra. Preferiu a morte. Um jovenzinho que foi nomeado rei com 15 anos, portanto não tinha grande experiência. Os bárbaros fizeram-lhe várias propostas, mas Edmundo recusou por serem contrárias à fé, à sua fé, à justiça que ele devia aos seus súbditos. Escolheu expor-se à morte do que trair a sua consciência. Carregaram-no com pesadas cadeias, levaram Edmundo à tenda do general inimigo, fizeram-lhe novas propostas. Respondeu com firmeza que a religião lhe era mais cara do que a vida e que nunca consentiria a ofender a Deus que adorava. No nosso tempo, no tempo que nós vivemos, o exemplo de Santo Edmundo deve ser pregado a quatro ventos. E todos os ingleses conhecem bem o seu rei Edmundo. Sabem muito bem a sua história e a sua fidelidade. O santo rei sofreu todos os maus tratos com paciência, invocando o sagrado nome de Jesus. Por fim foi condenado e foi decapitado. Recebeu a palma do martírio e foi martirizado no dia 20 de novembro do ano 870. A nossa história é feita destes homens e mulheres. Nós, amanhã, na igreja, porque é domingo, não se celebra, mas é a festa da apresentação de Nossa Senhora. Uma festa também muito importante na igreja. Segunda-feira é dia de Santa Cecília, uma donzela, a padroeira dos músicos, uma menina firme na sua fé, nos seus critérios. A igreja é guiada pelo Espírito Santo e alguns respondem, como o rei Edmundo, como Santa Cecília e tantos outros, mas também é feita, infelizmente, de muitas pessoas que não são fiéis, que não são corajosas, que não são verdadeiros, que são impostores, são falsos, que trocam os valores da sua consciência por critérios pura e simplesmente mundanos. Mas nós, cristãos, temos que ir pôr os olhos nos valentes
E se vós falardes, a maioria, não é todos os ingleses, nós vivemos aqui numa terra inglesa, mas os mais formados sabem todos muito bem a história do rei Santo Edmundo, mártir, que foi pelo seu amor e pela sua dedicação ao seu povo e à verdade do fundo da sua consciência, que hoje está muito em causa. Hoje não se ouve falar muito da consciência, dos valores de consciência, mas nós, cristãos, temos que continuar a lutar e a difundir esses valores, que são os valores da nossa consciência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio, Filho unigênito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, essencial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino transformar. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho haverá de glorificar. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, sabemos que Jesus, que a vida da terra não é como a do céu, e que o Senhor não é um Deus de mortos, mas de vivos. Com amor e confiança, dirijamo-nos ao Pai dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pela nossa diocese e as suas comunidades, pelos fiéis que creem na ressurreição e têm plena confiança no Senhor, oramos. Pelos que regem os destinos das nações, pelos que não têm casa nem trabalho, e pelas vítimas da fraqueza humana, oramos. Pelos esposos que se amam mutuamente, pelos que deixarem morrer o seu amor, e pelos jovens que escolherem o celibato, oramos. Pelos que reconhecem os seus erros e pecados, pelos que se enchem de tristeza pelo mal feito, pedem perdão a Deus pelos seus actos, oremos. Pela conversão de cada membro da comunidade, para as crianças da catequese e seus catequistas, e pelos nossos irmãos que adormecerem em paz, oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos,
e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a vossa felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Na vossa infinita misericórdia, de tal modo amaste o mundo, que nos enviaste Jesus Cristo, nosso Salvador, em tudo semelhante ao homem, menos no pecado, para poderdes amar em nós o que amáveis em vosso Filho unigênito. Pela sua obediência ele restaurou a aliança que a nossa desobediência tinha destruído. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tínhamos colocado a hipótese, a partir do Advento, a missa de domingo, das 9h30 para as 9, mas houve muita gente que se manifestou contra, depois de mudanças, portanto nós continuamos com as 9h30 e durante a semana é que fizemos as alterações. Portanto há 3 missas, ou 4, 5 missas no fim de semana, muita gente não compreende e também não se compreende mais cedo. Portanto, continua às 9h30. Também na folha está, como é costume, as velas, a cerimónia das velas do dia da Imaculada Conceição. Portanto, está-se a aproximar e está lá o número de telefone da Dona Olígia. Façam favor, quem quiser, portanto, naquele dia, simbolizando a nossa fé, com todas as velas que nós costumamos colocar diante de Nossa Senhora nesse dia tão grande. Este ano é uma quarta-feira, mas mesmo assim é um meio-dia, e faremos a bênção das velas e etc. Como honrando Nossa Senhora no dia da sua Imaculada Conceição. Também eu não escrevi no boletim, por as razões que muita gente já sabe, mas a comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, apesar de não termos feito festas nenhumas, que estamos em pandemia e tem sido um ano muito difícil, como todos compreendemos, mas nós queremos agradecer a vossa generosidade e o vosso amor para com a Igreja e para com o Senhor Santo Cristo dos Milagres. A comissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres entregou 33.000 à Igreja. Portanto, e é um sinal do vosso amor. Quem não tem fé talvez não compreenda, não entende como é que ainda continuamos com tanta generosidade. Portanto, muito obrigado em nome da Igreja. Os 33.000, não fizemos nenhuma festa e não vamos fazer outra vez a passagem de ano, não podemos fazer, não fizemos a de São Martinho, não fizemos nada e as pessoas, já começamos todos a estar muito cansados. Não nos encontramos, não sobramos, mas muito obrigado pela generosidade e este sinal, e mesmo quem está em casa. Portanto, eu não coloquei no boletim por razões óbvias, mas portanto são 33.000. Muito obrigado do fundo do coração pelo significado que isto significa, de amor, de generosidade e de colaboração com o Reino de Deus. Nós construímos a Igreja, temos as nossas igrejas bonitas, para continuarmos o Reino de Deus na Terra. Porque é este o nosso caminho que nós acreditamos. O mundo vai noutro sentido. É verdade que vai noutro sentido. Mas, muito obrigado por este sentido e também muito obrigado à Comissão que eles trabalharam. Portanto, foi só take-out, não foi mais nada, mas que o Senhor nos dê a graça de muito em breve podermos fazer as nossas festas como nós tínhamos tanto gosto e receber de outras comunidades, como é uma tradição de 41 anos. Não foi de 41 anos, mas pelo menos os últimos 2 anos não temos feito festa, mas foi 39 anos, sempre continuados de festa do Senhor Santo Cristo. Estamos a falar do Senhor Santo Cristo, porque Nossa Senhora Fátima são muito mais anos. A imagem de Nossa Senhora de Fátima está em Kingston desde o ano 1963 e houve sempre festa. Portanto, muito obrigado a todos e obrigado, e o Senhor tenha em consideração todos aqueles que já partiram, a quem tanto nós devemos. A todos boa noite, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.